Fala aí, galera, beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos para a resolução das questões de química. Iniciaremos pela questão de número 30. Acompanha comigo a leitura. Em um laboratório, um químico necessita transformar 1 kg de solução de hidróxido de potássio, 8% em peso, em solução 16% em peso. A transformação a ser realizada para atingir o objetivo pode ser: bem, você tem uma solução que é menos concentrada e você quer transformar essa solução em mais concentrada. Você tem dois caminhos. Caminho 1, evaporar o solvente. Olha para as opções. Em algum caso aparece evaporar o solvente? Não, não aparece. O máximo que aparece é adicionar 80 gramas de solvente. Aí você está fazendo uma diluição e não uma evaporação. Então nós vamos descartar isso daqui e vamos usar apenas o processo de dissolver mais soluto. Como? Quando eu tenho 8% de uma solução, 1 kg de hidróxido de potássio, a gente tem uma massa de soluto dissolvido em 1 kg de solução vezes 100. Ao realizar esta conta, encontramos que a massa de soluto presente nesta solução será de 80 gramas e a massa de solvente será de 920 gramas, beleza? Ó, 80 mais 920 dá quanto? 1.000 gramas, 1 quilo, que é o que ele tem. Só que ele quer transformar o 8% em quanto? 16%, não é isso, galera? Ó, 16% então vai me dar uma nova massa de soluto, que eu não sei, dividido por esta massa de soluto, que eu ainda não sei, mais 920 gramas de solvente. Olha a sacação da questão. E era isso que você tinha que prestar atenção na hora que estava fazendo a questão. Você vai mexer com solvente? Não. Você só vai mexer com a quantidade de soluto. Na real, você vai estar jogando mais soluto ali dentro, certo? Logo, a quantidade de solvente é a mesma da situação inicial. Ao realizar esta continha aqui, você vai descobrir que a massa de soluto em 16% é de 175,24 gramas. Só que, pelas opções, você tem que dissolver uma quantidade de soluto. Quanto? 175,24 menos 80 gramas. Isso dá 95,24, que faz com que o gabarito da questão seja a letra C. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Fala, galera do Miguel Couto, tudo bem? Professor Fred. Vamos fazer o comentário aqui do simulado. Começando pela questão número 31. Ela diz assim: quanto à célula, assinale a alternativa correta. Você consegue observar algumas afirmações sobre organelos. Por isso, repara, o assunto da questão é citologia. Citologia é o estudo da célula, mais especificamente as estruturas que compõem a célula e quais são as funções que cada uma dessas estruturas tem. Ok? Essa questão fala sobre os peroxissomos, sobre o complexo de Golgi, sobre o retículo endoplasmático liso e sobre o retículo endoplasmático granuloso, antigamente chamado de rugoso. É importante que você saiba as funções das organelas. Isso é um assunto recorrente na UERJ, ok? Bom, vamos analisar o item A. O peroxissoma é responsável pelo armazenamento de proteínas ligadas ao peróxido de nitrogênio e é constituído por uma rede de túbulos separados. Repara uma coisa, os peroxissomos, eles são, na verdade, pequenas vesículas. Eles não possuem uma rede de túbulos. Além disso, eles não têm nenhuma relação com peróxido de nitrogênio, mas sim com peróxido de hidrogênio, ok? Como para entender? O retículo endoplasmático liso possui a função de sintetizar proteínas. Errado, equivocado. A síntese proteica é realizada pelo retículo endoplasmático granuloso, que recebe esse nome porque em sua superfície existem muitos ribossomos aderidos. E a função dos ribossomos é realizar a tradução do RNA mensageiro. Quando eles fazem isso, a proteína é colocada, inserida, lançada no interior das cavidades desse retículo. Ok? Então, está equivocado. Na letra C, a gente pode ver o seguinte: o complexo de Golgi possui algumas funções. Dentre elas, é responsável pela formação das mitocôndrias. Parou! As mitocôndrias, elas não são formadas pelo complexo de Golgi. Pensou em mitocôndria, você tem que
pensar lá atrás na hipótese endossimbiótica. A ideia é que as mitocôndrias, elas teriam sido no passado bactérias de vida livre e foram fagocitadas, fazendo então parte das células eucariotas, vivendo em simbiose. E as mitocôndrias são passadas na espécie humana sempre da mãe para os filhos, ok? É uma herança materna. Então o Golgi não tem nada a ver com isso. E aí tem uma coisa importante, o Golgi ele participa sim da formação do espermatozoide, uma vez que ele vai formar um acrosoma, ok? Além disso, diz que o Golgi faz armazenamento de lipídios. Essa não é uma função diretamente relacionada ao complexo de Golgi, mas sim ao retículo endoplasmático liso, ok? E por último, item D mostra que o retículo endoplasmático rugoso possui a função de sintetizar proteínas e é constituído por uma rede de túbulos interconectados que se comunicam com o envoltório nuclear. Gabarito da questão, letra D, falando diretamente sobre as funções do retículo endoplasmático granuloso. Ok? Espero ter te ajudado. Vamos para a questão número 32 do seu simulado. Essa questão aborda o conteúdo de ecologia, mais especificamente a ideia de produtividade. A produtividade, ela pode ser a PPB, que é a produtividade primária bruta. Envolve, na verdade, tudo que é produzido naquele ecossistema. E sempre que a gente pensa em produtividade, nós temos que lembrar dos organismos autotróficos fotossintetizantes, que nós chamamos de produtores, como, por exemplo, as plantas. Elas conseguem converter energia luminosa em energia química e inserem a matéria e a energia nas cadeias alimentares. E aí, a produtividade primária bruta, então, é tudo que eles conseguem produzir e sintetizar. A produtividade primária líquida, ela na verdade é uma relação entre a PPB e o consumo. Ela é igual à produtividade primária bruta menos o consumo, ou seja, menos tudo aquilo que foi utilizado pelos próprios produtores. É o que fica disponível para os níveis tróficos superiores, ok? Essa questão é uma questão de gráfico. E antes de começar a ler, eu gostaria de frisar uma coisa com você. Toda vez que você abrir a prova da UERJ e encontrar uma questão de gráfico ou tabela, fique feliz, porque a resposta está na prova. Basta você ler. Eu vou te mostrar isso agora. Então vamos lá. Todo o crescimento das plantas é afetado pelo balanço entre a fotossíntese e a respiração. O padrão de resposta desses dois importantes processos fisiológicos em função da temperatura é apresentado nos gráficos abaixo, relativos a duas espécies de plantas. Observa aí, você tem o gráfico da espécie X e da espécie Y. Vamos analisando bem devagarinho as opções. Sobre as espécies X e Y, é correto afirmar o seguinte. Letra A. A espécie Y não apresenta ganho líquido de carbono a 15 graus Celsius. Vamos, por favor, ao gráfico da espécie Y em 15 graus Celsius, que é logo o primeiro pontinho aí do eixo X. Você consegue observar que a taxa fotossintética é maior do que a taxa de respiração. Então, há sim um ganho líquido de carbono. E isso invalida o item A, portanto. Ele quer a afirmativa correta, lembre-se disso. B. As duas espécies têm perda líquida de carbono a 45 graus Celsius. Se você olhar atentamente o gráfico da espécie X, você vai ver que a taxa de respiração está maior do que a taxa de fotossíntese nessa temperatura. E isso estaria correto para o gráfico X, da espécie X. Contudo, observando o gráfico da espécie Y, você consegue ver que a 45 graus Celsius, a gente observa aí a fotossíntese maior do que a respiração. Então, isso não procede, porque no item B ele se refere às duas espécies, tá? Item C agora. A espécie Y crescerá menos do que a espécie X a 25 graus Celsius. Vamos observar a temperatura de 25 graus Celsius para os dois gráficos. Você consegue perceber que o processo fotossintético ele é muito mais intenso na espécie X, ok? Então, o que a gente observa é que esse item C está correto. Visto que a produção está maior na espécie X, está batendo aí com a espécie Y crescerá menos, ok? E o item D. As duas espécies têm ganho líquido de carbono a 45 graus Celsius. Observando a temperatura de 45 graus Celsius, você vai ver que a espécie X, ela não consegue ter um ganho líquido de carbono, porque a taxa de respiração está maior. Isso não acontece para a espécie Y, porque a 45 graus Celsius, a taxa de fotossíntese está maior do que a taxa de respiração. Perfeito? Então, o gabarito é letra C. Espero ter te ajudado. Vamos para a próxima. Valeu! Fala aí, galera. Tranquilidade? Vamos lá corrigir o simulado, questão 33. Vamos de novo? 33, examinar um simulado. Vamos lá. Uma caminhonete move-se com aceleração constante. Observe, aceleração constante. Movimento uniformemente variado.
ao longo de uma estrada plana e reta, como representado nesta figura. Estrada plana, reta, tranquilo, você sabe o que é a mole. A seta indica o sentido da velocidade e o da aceleração dessa caminhonete. Então você observe bem, observe aqui, que a seta indica o sentido da aceleração e da velocidade. E se a aceleração e a velocidade têm a mesma direção e está no mesmo sentido, esse movimento é acelerado. Essa caminhonete está com o movimento acelerado, a caminhonete acelerado. Beleza. Ao passar pelo ponto P, indicado na figura, um passageiro na carroceria do veículo, não faça isso, não ande na carroceria de veículos, lança uma bola para cima. Observe, o passageiro lança a bola para cima. Então há uma velocidade vertical para cima de lançamento. Observe aqui, ó. Lança a bola para cima. Quem? O passageiro, sujeito simples. Lança a bola para cima. Só que quando essa bola sai da caminhonete, você não pode esquecer que por inércia, ela também tem a velocidade da caminhonete. É, não é verdade? Observe. A bola vinha na caminhonete. Então ela já vinha com a velocidade da caminhonete. Quando ela vai abandonar, por inércia, se o corpo está em movimento, ele permanece em movimento. Segredo da inércia no verbo permanecer. Permanece em repouso, permanece em movimento. O verbo permanecer é a dica da inércia. Então, se já vinha em movimento, permanece. Então, você observa que aquela bola vai ter dois movimentos. Um movimento de avanço da inércia e um movimento de lançamento vertical do impulso dado pela força que o cara jogou a bolinha que estava na caminhonete. Pobre rapaz que não deve andar na caminhonete. Muito bem. Despreze a resistência do ar. Sempre despreza a ação do ar. Você sabe disso. Considere que nas alternativas abaixo, a caminhonete está representada em 2 instantes consecutivos. Então aqui é um instante, aqui é o posterior. Aqui é 1 segundo, aqui 3 segundos. 2 segundos, perdão. 2 instantes consecutivos. T0, T, 1, 2, 10, 11. 2 consecutivos. Muito bem, formando uma fotografia estroboscópica. Assinale a alternativa em que está mais bem representada a trajetória da bola vista por uma pessoa parada no acostamento da estrada. Onde é que está a armadilha dessa questão? Na aceleração. Por que você está acostumado a fazer o tempo inteiro? Está acostumado a fazer questões de trajetória onde a velocidade permanece constante. Você está super acostumado com isso, né? Questões clássicas que já caíram em diversas provas, né? O menininho que está vindo em cima do skate. Aí o menininho está vindo em cima do skate. Quem está vindo em cima do skate? O menininho está vindo aonde? Em cima do skate. E a velocidade do skate é constante. Você está cansado de ver questão assim. E aí esse menininho vai lançar um objeto. Quando ele lança esse objeto para cima e por inércia ele permanece na horizontal, esse objeto faz esse movimento parabólico e cai na mão do menino. Por que cai na mão do menino? Porque a velocidade do skate é a mesma de avanço da bolinha. Os dois têm a mesma velocidade. Se os dois se movem juntos, o que o skate avança, a bolinha avança. Só que além de avançar, ela sobe e desce. E desce sob a ação da gravidade. Sobe perdendo velocidade, desce ganhando velocidade. Só que ela avança com a mesma velocidade do skate, que por sua vez permanece constante. Por isso que cai na mão do garotinho. Qual é o detalhe dessa questão? A caminhonete tem aceleração. Então repara, essa bolinha só tem uma aceleração, a aceleração da gravidade, que vai atuar onde? No avanço ou no movimento vertical? No movimento vertical. Então o avanço não tem aceleração. Então essa bolinha vai manter a mesma velocidade que ela tinha quando saiu da caminhonete. Só que a caminhonete acelera. Se a caminhonete acelera, ela acelera a caminhonete, mas a bolinha mantém a sua velocidade. Ou seja, essa bolinha vai cair exatamente atrás da caminhonete e não no ponto que ela foi lançada a caminhonete. Então, detalhe dessa questão
está no fato de que tem o quê? Aceleração. Vocês estão acostumados a fazer questões onde a velocidade permanece constante. Nessa questão, a caminhonete tem uma aceleração. Resposta, letra B. Resposta, letra B. Mola da massa. Muito bem, Smurfinhos, vamos lá. Questão 34 é uma questão que fala sobre força de atrito. A questão diz o seguinte: as imagens a seguir ilustram 4 forças de mesma intensidade aplicadas em um bloco apoiado sobre uma superfície. As forças de atrito existentes entre o bloco e a superfície é reduzida pela aplicação da força F, representada no seguinte esquema. Muito bem. Se o seu intuito é a redução da força de atrito, você tem 2 opções. Ou você vai alterar o coeficiente de atrito, ou você vai alterar a força normal. Como o coeficiente de atrito está ligado entre o bloco e a superfície, e, portanto, esse valor é um valor constante, eu não vou poder alterar. Então, eu tenho que alterar aqui a força normal. Assim, reduzindo a força normal, eu serei capaz de reduzir a força de atrito. Muito bem. Só que eu sei que as forças que atuam nesse bloco são força peso para baixo e força normal para cima. Para que a força normal seja reduzida, eu tenho que fazer alguma força puxando esse bloco para cima, porque caso eu faça alguma força voltada para cima, então eu vou ter aqui uma força normal sendo igual ao peso menos a força F. Significa dizer, então, que se eu conseguir puxar este corpo para cima, a força normal vai ser reduzida e assim resolver a minha questão. Dentre todas as opções que eu tenho, a única que apresenta uma força para cima é a questão de opção letra A, na qual você tem aqui uma força inclinada para cima. Essa força inclinada para cima vai dar origem para mim, essa força inclinada, a uma força Fy para cima e uma força horizontal para a direita. Essa força horizontal para a direita não me interessa, mas essa força Fy que vai puxar o bloco para cima vai me auxiliar, porque ele vai reduzir o valor da normal e, consequentemente, a FAT. Portanto, gabarito, letra A. Fala aí, galera, beleza? Próxima questão, questão de número 35. Acompanha comigo o texto, hein? Ó, acompanha aí. Para uma solução de hidróxido de cálcio rotulada a 0,37% peso por volume, a característica pertinente é... Vamos comigo aqui, ó. 0,37% peso por volume. O que significa isso aqui, Rafael? Significa que você tem 0,37 gramas em 100 ml de solução, beleza? Em 1000 ml de solução, que vai dar 1 litro, padrão de solução é para litro, não é verdade, gente? Ó, qual é a quantidade de soluto que eu vou ter lá dentro? 3,7 gramas. Então você concorda comigo que eu tenho 3,7 gramas em 1000 ml? Ou que você tem a concentração de 3,7 gramas por litro? Até aqui, beleza? Sim ou não? Utilizando uma fórmula para relacionar unidades de concentração, temos que a concentração comum ela é a concentração molar vezes a massa molar do soluto, que é o hidróxido de cálcio, que com os dados da tabela periódica a gente encontra que tem 74 gramas por mol. Beleza? Então, ó, 3,7 gramas vai me dar a concentração molar deste soluto quando eu multiplicar pela sua massa molar. A molaridade é de 0,05 mol por litro ou molar, beleza? Ao pegar este soluto e ionizar, a gente tem que os íons cálcio mais 2 mols do ânion hidroxila, beleza? Se eu tenho aqui 0,05 mol por litro ou molar, olha a proporção estequiométrica, galera, ó. 1 para 1 para 2. 0,05, 0,05, 1 para 1, tá beleza? Aqui não é o dobro? 0,1 molar. Que eu vou encontrar a resposta pertinente à questão no gabarito, sendo a letra C, ânion hidroxila igual a 0,1, beleza? Gabarito letra C. Tranquilinho? Na boa? Vamos para a próxima? Acompanha aí. Vamos para a questão número 36 do seu simulado agora. Vamos comigo. O heredograma traz informações a respeito da hereditariedade de uma determinada característica fenotípica.
indivíduos escuros, condicionada... De novo. Fala, galera do Miguel Couto, tudo bem? Vamos para a questão número 36 do simulado. O heredograma traz informações a respeito da hereditariedade de uma determinada característica fenotípica. Indivíduos escuros, que é a característica fenotípica mencionada aí, tá? E ela é condicionada por um par de alelos. Admitindo que o indivíduo 2,4 seja homozigoto, parou. Fred, quem é o indivíduo 2,4? Vamos lá. Ó, essa aqui é uma geração, essa aqui é outra geração. O indivíduo 2,4 é esse daqui. Ele diz então, admitindo que o indivíduo 2,4 seja homozigoto, bom, se ele é homozigoto, ele pode ser azão-azão ou azão-azinho dentro dessa nossa análise. Vamos pensar que os indivíduos afetados aqui sejam recessivos. A gente vai perguntar a essa estrutura se de fato eles são recessivos. Vamos propor isso da seguinte maneira. Se todo mundo que é afetado for recessivo, será, portanto, azinho, azinho. É possível que dois indivíduos azinho, azinho gerem um indivíduo azão alguma coisa? Porque, repara, para ele ser diferente, ele tem que ter esse gene. Isso é inviável. Logo, a gente está vendo que os indivíduos afetados, eles não podem ser recessivos. Eles precisam necessariamente ser dominantes. Então, vamos completar aqui, ó. Esse indivíduo é azão alguma coisa e esse é azão alguma coisa. Esse indivíduo vai apresentar o genótipo azinho, azinho. Perfeito? Agora, isso me dá certeza do que está ali em cima. Necessariamente, a mãe e o pai precisam ser heterozigotos. E agora, para cá, a gente não tem muita certeza. Olha lá, eu tenho azão alguma coisa. Concorda comigo? O que nós vamos avaliar agora, basicamente, é a seguinte ideia. Do outro lado, essa mulher, ela tem que ser azão alguma coisa. O marido é azinho, azinho. E agora, nós teremos aqui embaixo azinho, azinho. Aqui nós teremos azinho, azinho. Nesse lado, azão alguma coisa. Perfeito? Bom, Fred, se a mulher aqui é azão alguma coisa e o homem é azinho, azinho, necessariamente essa pessoa tem que ser azão, azinho. Ok? Bom, e aí? A pergunta que ele nos faz é a seguinte. Vamos lá. Admitindo que o indivíduo 2,4 seja homozigoto, bem, a questão acabou de dar a pista pra gente. A gente não tem certeza, mas a questão, o enunciado, disse pra gente que ele tem que ser homozigoto, tá? A probabilidade de nascimento de uma menina, então repara, temos que buscar aqui, ó, temos que buscar sexo feminino, ok? Menina, e também homozigota e afetada. Então, se ela vai ser homozigota e afetada, ela tem que ser azão para ser homozigota, e todo mundo que é afetado dentro dessa análise está apresentando o gene dominante, tá? Então, são duas ideias. Toda vez que pinta, olha só, o E numa questão, a gente tem que fazer necessariamente uma multiplicação, tá? Então, como é que a gente vai ver aqui, ó, o cruzamento entre a mulher 2,3 e o homem 2,4? A gente vai fazer o seguinte, essa mulher, ela produz dois tipos de gametas por meiose. Ela produz os gametas que carregam o gene azão e os gametas que carregam o gene azinho, tá? Então, a gente vai ver assim, ó, azão, azinho. O homem, ele produz os gametas azão e produz os gametas azão. Na verdade, ele só está produzindo ali um tipo de gameta, né? Gameta azão. E aí, fechando o diagramazinho quadradinho de Punnett, nós teremos o seguinte. Aqui são os gametas da mulher. Aqui, os gametas do homem. Teremos azão, azão, caso um gameta masculino, azão, encontre um gameta feminino, azão, azão, azinho, azão, 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 azinho, ok? Então, vamos lá. A pergunta é, qual a probabilidade dessa menina ser azão, azão? Dentro das nossas possibilidades, repare, temos 4 quadradinhos e dos 4, 2 são o que nós procuramos, né? Então, 2/4 é essa probabilidade. Qual a probabilidade de nascer uma criança, menina, sexo feminino? É meio. Posso transformar isso daqui em 1/4. Vamos refazer a pergunta? A pergunta é, qual a probabilidade de vir uma menina e azão, azão? Então, quando a gente tem o E, nós multiplicamos. A probabilidade vai ser igual a meio de ser menina vezes meio de ser azão, azão,
dará, portanto, um resultado para a gente igual a 1/4, ok? Probabilidade igual a 1/4. Analisando a questão aí, nós temos como gabarito a letra B. E aí, galera, questão 37. Atualmente existem refrigeradores bastante potentes que transformam água em gelo em cerca de 15 minutos. Num tempo de 15 minutos. Admita que 400 gramas de água a 25 graus Celsius foram transformados em gelo a zero em exatamente 15 minutos por um desses refrigeradores. Vem cá. Observe. A água está a 25 e vai se transformar em gelo a zero. Então essa água vai ser resfriada, vai perder calor, vai variar a sua temperatura. E se ela varia a sua temperatura, a quantidade de calor por ela cedida ao ambiente, por ela perdida, né, automaticamente para o refrigerador, é MC delta θ, calor sensível. Chegou a zero, inicia a solidificação. Você sabe que sob pressão normal, o ponto de solidificação é 0 graus Celsius. Então chegou a zero, vai solidificar. E durante a mudança de fase, a temperatura permanece constante, até virar completamente gelo. Só que aqui está mudando de fase. Então o calor que a gente vai ter aqui é o calor latente, M vezes L. Então, variou de temperatura sensível, MC delta θ, mudou de fase, ML, calor latente, tranquilidade total e absoluta. Questão clássica de UERJ, calorimetria. Sabendo-se que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e que o seu calor latente de fusão é 80 calorias por grama, a potência em calorias por segundo do refrigerador equivale a cálculo de potência. Potência que permanece constante. Potência, quantidade de calor no intervalo de tempo. Repare você que não há a menor necessidade de trabalhar com valor negativo, né? Cálculo de potência é quanto que ele retirou. Quanto que ele retirou já é em valor absoluto, ok? Esse calor perdido não precisa trabalhar com quantidade negativa não, pelo amor de Deus. Bom, qual foi o calor então perdido por ele? Calor sensível, MC delta θ, mais o calor latente no intervalo de tempo. Essa é um pouquinho de conta, não é conceitual só não. Observe. Cheio de problema? Olha cá. Potência é igual. Tem massa aqui, tá somando. Tem massa aqui, tá somando. Coloca a massa em evidência. Mas professor, eu sou de humanas. Então, filho, massa aqui somando, coloca em evidência. Fica uma massinha só, multiplicando na distributiva. Aí piorou, vai estudar. C delta θ mais L sobre o intervalo de tempo. Beleza, continha, vai. Potência igual. A massa ele falou 400 gramas. Já está em grama, show de bola. Calor específico da água, até o pessoal de humanas sabe, 1. Variação de temperatura, 25. Joca, não é menos 25? Trabalha em valor absoluto, é a potência do refrigerador. Calor latente de solidificação é menos 80, mas você vai trabalhar com mais 80 porque é a potência do refrigerador. Sobre o tempo, 15 minutos. Mas se você observar na questão, ele quer em calorias por segundo. E como é que minuto vira segundo? É só você multiplicar isso por 60. Ah, 1 minuto tem 60 segundos? Não mudou ainda. 1 minuto tem 60 segundos. Então é só multiplicar por 60. Bom, olha que bonitinho. Corta um zero com um zero. Você quer logo fazer a conta? Calma, tem tempo. São só 60 questões, tem tempo. Vai, repete. 40, que multiplica 25 mais 80. 25 mais 80. Dá 105. Sobre
15 vezes 6. Olha lá você perguntando pro Flavão, ó. 105 por 15. Quanto é que dá 105? Ah, é só cortar o 15 com 15 fica 0. Não, né? Não, né? Não, dá 7. Pronto. 7 vezes 40, não mudou, 280, sobre 6. Fazendo a conta, você é muito bom de conta. Eu já fiz antes, fiz na calculadora, que você não pode usar na prova. E achei 46,7 aproximadamente calorias por segundo, que está na letra B de bola. Fala aí, galera, beleza? Tranquilinho? Questão de número 38, questão molezinha. Essa até o Joca consegue resolver. Como é que o Joca falaria? É mole demais, não é? Ó, eu tenho uma mistura formada de sal de cozinha e areia. Como é que eu faço para separar os componentes dessa mistura, galera? Primeira coisa, você vai fazer uma dissolução fracionada. O que significa isso? Você vai jogar água aqui dentro. A hora que você jogar água aqui dentro, o que vai acontecer? O sal vai dissolver na água? Vai ou não vai? A areia vai dissolver na água? Não. Então você vai ficar com uma mistura bifásica, onde você vai ter água salgada e areia. Não preciso nem desenhar. Você consegue enxergar isso, eu tenho certeza. E aí, só pensar comigo uma coisa. O que é mais fácil você separar? Aquilo que você está vendo ou o que você não está vendo primeiro? Obviamente que é aquilo que você está vendo, não é? Você não está vendo a areia lá no fundo? Então você filtra para tirar a areia. E como é que você faz para tirar o sal de cozinha da água? Destilação simples, quando eu tenho um sólido dissolvido em um líquido. Questão bem tranquila, gabarito da questão, letra D. É mole demais. Vamos à próxima? Valeu! Fala aí, galerinha, questão de número 39. Acompanha comigo a leitura da questão. Um ânion divalente é isoeletrônico da molécula de amônia ou gás amoníaco. O número atômico do átomo que origina o íon. Peraí, para tudo. Chega aqui. Esse cara é um ânion, por quê? Porque ele tem carga negativa, certo? Ele perde ou ele ganha elétrons? Ele ganha elétrons. Ao ganhar 2 elétrons, este cara fica iso igual eletrônico, mesmo número de elétrons da amônia. Fórmula da amônia, você tinha que saber, NH3. Vamos à tabela periódica? Número atômico do nitrogênio, 7 elétrons. Número atômico do hidrogênio, 1 elétron. Eu tenho então 7 elétrons do nitrogênio mais 1 do hidrogênio. Como são 3, você soma, beleza? Isso dá 3. Total de elétrons na amônia, 10 elétrons. Se você tem 10 elétrons na amônia, você vai ter 10 elétrons neste íon. Só que este íon, em relação ao seu átomo, ele ganhou 2 elétrons. Isso significa que o átomo tem 8 elétrons, certo? Se o átomo tem 8 elétrons, o átomo tem número atômico igual a 8. Questão tranquila, questão de atomística, questão de conceitos sobre número de elétrons, número de prótons, tranquilo, beleza? Gabarito da questão, letra A. Tranquilinho? Vamos para a próxima? Acompanha aí. Vamos lá, galerinha. Questão 40. 2 lâmpadas L60 e L100 são ligadas a uma tomada, como representado nesta figura. A lâmpada L60 é de 60 watts e a lâmpada L100 é de 100 watts. Sejam V60 a diferença de potencial e I60 a corrente elétrica na lâmpada L60. Na lâmpada L100, esses valores são respectivamente V100 e I100. Considerando-se essa situação, é correto afirmar que... Muito bem, para isso vamos lembrar uma coisa. Associação de resistores. Primeiramente, associação de resistores em série. A tensão ela é dividida entre os resistores e a corrente ela é constante, ou seja, o fluxo de elétrons é o mesmo para todos os resistores, logo corrente constante. Num circuito em paralelo, a gente já tem uma certa diferença. A tensão ela é constante, ou seja,
Todos os resistores usam a mesma tensão. Essa tensão ela é constante, ou seja, o circuito em paralelo é um circuito independente, onde eles utilizam totalmente a fonte, o valor total dessa diferença de potencial. Porém, a corrente ela é a soma, ou seja, a corrente de entrada de um circuito em paralelo é a soma de todas as correntes individuais que passam por cada um desses resistores. Muito bem. E que tipo de circuito é esse? Muito bem, para você conseguir descobrir que tipo de circuito é esse, vamos fazer pela regra dos pontos, ou seja, fazer pela regra dos potenciais. Então, podemos entender aqui que o potencial nesse ponto é o potencial A e o potencial nesse ponto é o potencial B. Enquanto não tiver resistência no fio, o potencial elétrico não muda. Com isso, podemos considerar que este ponto daqui é o ponto B. Então, daqui para cá, esse cara daqui também é o ponto B. Possuem o mesmo potencial B. Aqui no A, se esse cara é A, podemos assegurar que este ponto também é A e, consequentemente, esse ponto é A. Ou seja, descobrimos então que a diferença de potencial na lâmpada L60 é AB e a diferença de potencial na lâmpada L100 é AB. Ou seja, estamos olhando para um circuito em paralelo. Com isso, podemos assegurar que a diferença de potencial entre L60 e L100 são iguais, então a mesma diferença de potencial. Posso falar que V60 é igual a V100. Muito bem, mas agora eu preciso descobrir por qual deles vai passar uma corrente elétrica maior. Muito bem, o que eu tenho que fazer? Se é uma questão que eu tenho de comparações, eu preciso de três coisas. Eu preciso saber aquilo que não muda, aquilo que é constante. E já que eu estou falando de um circuito em paralelo, eu sei que é a DDP. A segunda coisa que eu preciso saber é a informação que a questão me dá. E a informação que a questão me dá está relacionada à potência, já que essa potência é de 60 watts e essa é a de 100. Portanto, a minha fórmula vai ter que aparecer a potência. E terceira e última coisa, qual é a pergunta da questão? E a questão quer saber sobre a corrente elétrica. Muito bem, então eu estou de cara com P igual a I vezes U. Podemos considerar então que se U é um valor constante nas duas situações, a relação de proporção entre potência e corrente é diretamente proporcional. Aquele que tiver o maior potencial vai ter a maior corrente, ou seja, aquele que tiver a maior potência vai ter a maior corrente. Qual deles tem a maior potência? O L100, já que a potência é de 100 watts. Logo, se ele tem a maior potência, ele também vai ter a maior corrente elétrica. Com isso, podemos concluir que o gabarito, então, é letra C, onde as DDPs são constantes e a corrente que passa em 100 é maior que a corrente em 60. Fala aí, galerinha. Última questão de química, questão de número 41. Vamos lá? Acompanha comigo o texto aí, por favor. Vamos embora. Em um determinado experimento, um químico necessita trabalhar com um composto que tenha centro de quiralidade, ressonância e cadeia heterogênea. Vem aqui comigo, vem aqui. Apresentar um carbono quiral, um centro de quiralidade, apresentar ressonância e, além disso, tem que ter a cadeia heterogênea. Identifique, entre os compostos a seguir, aquele que atende às exigências citadas. Eu coloquei aqui somente a resposta e vou explicar o porquê. Obviamente que qualquer uma das outras opções não vai ter, ou só vai ter uma, ou nenhuma, ou duas características. Esta cadeia é a única que tem as três. E aí vamos lembrar um pouquinho. Carbono quiral, importantíssimo para questões de isomeria óptica. Estuda isomeria óptica. O que é um carbono quiral? É aquele carbono que só tem ligações simples e seus 4 ligantes são iguais ou diferentes? Diferentes. Enquanto eu estou desenhando, eu vou repetir. Só tem ligações simples, onde os seus 4 ligantes, eles são diferentes. Vem aqui comigo, vamos achar aqui, Olha este carinha aqui. Observa comigo, Este ligante, é igual a este ligante? Não. Que é igual a este ligante aqui? Não. Que é igual a este ligante, ao resto da cadeia toda? Não. Então, ok, tem carbono quiral,
Ressonância é um efeito característico dos anéis aromáticos, Aqui eu estou vendo um aromático? Tô ou não tô? Não tem aqui um benzeno? Ok, também apresenta essa característica. E a última, a cadeia tem que ser heterogênea. Tem que ter a presença de um heteroátomo. E o que é um heteroátomo, galera? É aquele átomo diferente de carbono, mas que ele tira a continuidade carbônica da cadeia, ou seja, ele está presente entre carbonos. Ó, vê se o oxigênio aqui não está entre carbonos. Logo, ele é um heteroátomo que faz com que esta cadeia se torne o quê? Heterogênea. Então, a única opção que apresenta as três características está na letra D. Beleza? Tranquilo? Forte abraço, galera. Valeu. Muito bem, Smurfinhos. Essa daqui é a última questão. Questão 42 é uma questão de hidrostática envolvendo aí leis de Newton. A questão diz o seguinte: de uma plataforma com um guindaste faz-se descer lentamente com velocidade constante. Atenção nessa parte, se a velocidade é constante, significa dizer que a aceleração ela é zero e, consequentemente, a força resultante também é zero. Muito bem. Um bloco cilíndrico de concreto para dentro da água. Na figura 1 está representado o bloco ainda fora d'água em um instante T1 e na figura 2 o mesmo bloco em um instante T2 posterior, quando já está dentro da água. Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa a tensão no cabo do guindaste em função do tempo. Muito bem, senhores. Vamos prestar atenção no seguinte: empuxo. O que é empuxo? Empuxo é uma força que um fluido faz sobre um corpo, sempre na vertical, de baixo para cima. Essa força em empuxo ela é dada por μVg, onde μ é a densidade ou massa específica do fluido, V é o volume imerso do corpo e G é a gravidade. Muito bem, considerando que a gente está trabalhando com o mesmo fluido, μ é um valor constante que não irá mudar. E G é a gravidade, também vai ser um valor constante. A única coisa que vai modificar aqui é o volume imerso. Quanto maior for este volume imerso, maior vai ser o valor do empuxo. Muito bem. No início eu tenho a seguinte situação, figura 1, quando o corpo ainda está fora da água. A força peso puxa este corpo para baixo, enquanto o guindaste faz uma força de tração para cima. Como a velocidade é constante e a aceleração, portanto, é nula, a força resultante também vai ser zero e, portanto, podemos chegar à conclusão de que a tração é igual ao peso. Muito bem. Quando este corpo vai descendo e aí sim entra em contato com a água, ele passa a ter para cima uma força chamada de empuxo. Só que essa força de empuxo é tão maior quanto maior for o volume imerso. Então, quanto mais este corpo entra na água, maior é o empuxo. Bem, só que nessa situação eu consigo perceber que a atração mais o empuxo é igual a força-peso. Consequentemente, a minha tração é peso menos empuxo. Significa dizer que quanto mais este empuxo está aumentando, mais essa atração está diminuindo. Consequentemente, podemos considerar que, conforme este corpo está descendo, essa atração ela vai diminuindo. Porém, esse valor vai chegar a uma estabilidade, porque esse volume imerso vai chegar a 100% num determinado momento. E quando este volume estiver completamente imerso, o empuxo vai alcançar o seu valor máximo e a partir daí ele não vai mudar. Muito bem, e o que eu posso ver isso no gráfico? Simples. Enquanto este corpo estiver fora da água, o valor da tensão será constante, porque ele será igual a força-peso. Conforme este corpo irá descendo, o volume imerso vai aumentando, o empuxo aumenta e, consequentemente, a tração vai diminuindo linearmente, até que ele chega ao valor limite. Que valor limite é esse? Quando o volume imerso é de 100%, ou seja, quando o corpo está totalmente imerso. Quando este corpo estiver totalmente imerso, o empuxo não irá mais mudar e, consequentemente, a tração não irá mudar também. E aí a gente vai ter um valor constante da tração. Consequentemente, o melhor gráfico que nós temos neste molde é o gráfico da letra C e, portanto, o nosso gabarito. Vamos à correção da questão número 43 do simulado. Vamos lá. Baseando-se na relação de cada uma das alternativas com a figura e a funcionalidade de cada órgão, assinale a correta. Olha só, o desenho que está aí, ele mostra basicamente isso daqui. A questão fala sobre fisiologia, sistema digestório, na verdade, a regulação hormonal do sistema digestório. Nós temos o seguinte: o esôfago, o estômago,
temos aqui o duodeno, que é o primeiro trecho do intestino delgado. Temos o fígado, a vesícula biliar e temos aqui o pâncreas. E existem alguns hormônios que são liberados para que nós possamos regular o processo digestivo. Vamos falar desses hormônios. O primeiro aqui, ó, é a gastrina. A gastrina é um hormônio produzido pelo próprio estômago que cai no sangue e atua nele. Qual é a função da gastrina? Ela vai estimular a secreção de HCl e pepsina, que são, na verdade, as moléculas que vão atuar no processo de quebra, degradação, digestão de proteínas nessa cavidade, ok? Então, é um hormônio produzido pelo estômago que cai no sangue e atua nele mesmo. Além disso, nós temos aqui, ó, o duodeno produzindo 3 importantes hormônios. Vamos falar do primeiro, que é o PIG. Essa sigla é o nome mais atual do antigo hormônio enterogastrona. PIG significa peptídeo inibidor gástrico. Olha para o nome dele, peptídeo inibidor gástrico. Ele cai no sangue e atua no estômago, diminuindo a motilidade gástrica, o que vai fazer com que o bolo alimentar passe mais devagar para o duodeno. Isso é importantíssimo para o processo digestivo. Além disso, o duodeno, quando recebe o bolo alimentar ácido, denominado quimo, que vem do estômago, ele vai liberar um outro hormônio chamado secretina. A secretina cai no sangue e estimula o pâncreas a liberar no duodeno o suco pancreático. Além de conter enzimas digestivas, o pâncreas, ele contém, na verdade, o suco pancreático contém o íon bicarbonato, que é essencial para fazer a regulação do pH do bolo alimentar, transformando ele de quimo para quilo, que é um bolo alimentar básico alcalino. E o hormônio CCK, que é a colecistocinina ou colecistoquinina, é liberado em presença de lipídios, de gordura no bolo alimentar que está aqui. Esse hormônio cai no sangue e vai atuar na vesícula biliar e no fígado. Isso faz com que a vesícula libere aqui no duodeno a sua secreção, a bile, que é necessária para emulsionar gorduras. A bile não digere gorduras, ela apenas emulsiona. Tem uma ação detergente que aumenta a superfície de contato dos lipídios com o meio. E isso vai permitir a ação das lipases, que estão, na verdade, dentro do suco pancreático. Ok? Então, uma vez que nós tenhamos entendido essa anatomia e os hormônios que são produzidos, vai ficar fácil de resolver a questão. Vamos lá. Então, ó, o estômago, ele acertou a cavidade, tá? Sofre ação da secretina. Parou. Não é isso. Nós estamos vendo que a secretina está atuando no pâncreas. Então, resposta furada, tá? 2. A vesícula biliar possui a função de armazenamento da bile, responsável pela saponificação da gordura proveniente dos alimentos. Vamos para letra C. Aliás, antes de ir para a letra C, perdão. Ele indicou que o 2, olha lá, no nosso esquema 2 é o pâncreas. Então tá errado, porque na verdade o pâncreas, o número não está batendo com o órgão, né? Se fosse a vesícula, a função estaria correta aí, armazenamento da bile. Então a A e a B estão erradas. Letra C. O duodeno, cavidade 3, está certa a cavidade. Secreta o hormônio enterogastrona, isso é verdade, que atua na inibição da secreção do suco gástrico e da motilidade gástrica. Ó, tudo que recebe a palavra gastro tem a ver com estômago, tá? Show de bola? E entero tem a ver com tripa, tem a ver com intestino, tá bom? Então, de fato, esse hormônio diminui a motilidade gástrica, ou seja, do estômago, tornando o esvaziamento do estômago mais lento. Essa questão está ok, está adequada. E letra D, o pâncreas, que é a cavidade do 2 e não a 4, como ele está indicando. Ele está indicando aí, ó, o pâncreas como 4, na verdade seria a vesícula, né? Secreta enzimas encontradas no suco pancreático que atuam diretamente no intestino delgado. Na verdade, ele só errou o local, assim como lá no item B, ok? Então, o gabarito dessa questão é uma questão bem legal, dê atenção aos hormônios da digestão, porque muitas vezes eles são esquecidos, mas eles podem cair na prova, tá bom? Gabarito letra C, espero ter te ajudado. Até a próxima. Vamos para a questão número 44. Essa questão fala sobre metabolismo, mais especificamente sobre fotossíntese. Quero lembrar rapidamente com você o que é isso. O cloroplasto é uma organela presente na célula eucarionte vegetal. Pode estar presente também nas algas, por exemplo. E aí, essa organela, ela consegue converter a energia luminosa, olha aqui, portanto, a luz, em energia química. Energia que está presente, na verdade, entre as ligações
dos átomos de carbono aqui dos açúcares. E isso acontece porque o cloroplasto, o processo fotossintético, sequestra carbono, que vai estar aqui nos açúcares, e utiliza a água para fazer o processo funcionar. E acaba produzindo oxigênio, tá bom? Isso é importante para a planta porque uma vez que ela tenha produzido os açúcares, ela vai poder quebrá-los através da respiração celular e obter grande quantidade de energia. Por isso as plantas e algas são considerados organismos produtores. Só que existem fatores que influenciam a velocidade da fotossíntese, ou seja, a velocidade com que ocorre esse processo de produção de açúcares. Dois dos principais fatores são a concentração de CO2 e a temperatura. Vamos falar da temperatura primeiro. Aumentar a temperatura de um sistema químico faz com que nós aumentemos reações, porque, na verdade, a gente consegue aumentar o grau de agitação molecular e, portanto, os choques intermoleculares, formando mais produtos. Agora, o que a gente consegue ver? Nesse processo, temos enzimas aqui no cloroplasto, muito específicas, ok? E essas enzimas, elas vão ter sua atividade intensificada, aumentada com a temperatura. Por quê? Porque haverá sempre mais choques intermoleculares. Só que você consegue perceber que a temperatura, ela promove um aumento da velocidade até certo ponto. Dali em diante, começa a cair a velocidade. Isso pode ser explicado através de um fenômeno conhecido como desnaturação proteica, ok? Por que isso, Fred? Porque a elevação significativa da temperatura começa a desestruturar as proteínas que, na verdade, participam das reações. E aí a velocidade da fotossíntese vai diminuindo drasticamente, ok? Você consegue perceber isso aqui. Já o gráfico da concentração de CO2 pela velocidade vai nos mostrar o seguinte. Conforme você aumenta a concentração desse gás, você vai aumentar a produção de açúcares. Só que isso chega, na verdade, a este ponto, que é conhecido como ponto de saturação. Ué, Fred, quem é que está saturado? São as enzimas do processo que estão saturadas, ou seja, funcionando a sua velocidade máxima, ok? Então vamos analisar a questão. Gás carbônico e temperatura são dois importantes fatores que influenciam o processo de fotossíntese. Assinale a alternativa que representa a variação na taxa de fotossíntese em resposta à concentração de CO2 e à variação de temperatura. Gente, é só você observar atentamente todos os gráficos. A única opção mais viável, mais semelhante ao que se encontra aqui no quadro para você, é justamente a opção A, ok? Show de bola? Galera, espero ter ajudado vocês. A gente se vê numa próxima. Valeu!